Olá, a indústria está on e eu, Sandra Fercen, também estou on conversando com vocês e hoje recebendo um convidado super especial. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Sindicato das Empresas de Extração de Areia do Estado de Goiás, o Sindiareia. E para falar sobre esse sindicato, estamos recebendo com muita honra Luiz Carlos Borges, o presidente do Sindiareia. Tudo bom, Luiz Carlos? Olá, Sandra. Sim, tudo bem? Obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. Vamos saber desse que é o segundo minério mais vendido do planeta. Exatamente. A areia, ela só perde para a água, certo? E a gente tem realmente uma grande dificuldade em Goiás devido à ilegalidade, mas isso a gente vai falando um pouco mais para frente aí. Ilegalidade que o sindicato tem atuado, tem trabalhado para combater. Tudo isso a gente fica sabendo daqui a pouquinho, é só rodar a vinheta. A indústria está on e eu, Sandra Fercen, estou on conversando com vocês e conversando com Luiz Carlos Borges, presidente do Sindicato das Empresas de Extração de Areia do Estado de Goiás, o Sindiareia. Ele que representa esse setor que movimenta muito a economia. Afinal, a areia é o segundo minério mais vendido do planeta. Primeiro, Luiz Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho do sindicato. Como que esse sindicato movimenta esse segmento aqui no estado de Goiás? Bom, o sindicato foi criado em 96 por alguns bravos mineradores de areia lá. Nós podemos falar do Hernani, que inclusive hoje é o nosso vice-presidente. Nós podemos falar também de outros como o Gregório, enfim. Nós temos aí também o Carlos Diniz, que são um dos pessoas fundadoras que trabalharam muito pela mineração de areia. A areia, ela é de uma importância vital na cadeia da construção. Ela está presente em toda a área da construção civil e a construção civil vem crescendo bastante. Então, é um mercado que significa bastante para a economia. Embora a gente tenha essa parte da ilegalidade que a gente já mencionou há poucos minutos aí, a areia ela tem muito para crescer ainda no estado de Goiás, enfim, no Brasil. Se você pensar, por exemplo, nós não temos praticamente nada de infraestrutura, de moradias, e, enfim, temos um déficit muito grande nisso daí. Segundo a ANEPAC, né, que é a Associação Nacional de Produtores de Agregados para a Construção Civil, o consumo médio para Goiás é na casa de 4,5 toneladas por habitante anos de agregado, ou seja, brita e areia. Brita na casa de 42% e areia na casa de 58%, ou seja, vamos arredondar aí 40% e 60%. Então, se você pegar aí 60% para 7 milhões e poucos de habitantes tem o estado de Goiás, você tem condições de saber o que é o consumo de areia. Mas nós temos um problema sério, que a gente já mencionou aí, que é a questão da ilegalidade, ou seja, cerca de 70% da areia é ilegal. Quando você fala que a areia é ilegal, é a extração dessa areia que acontece de forma ilegal, que tipo de prejuízos isso acarreta? Então, Sandra, ela tem várias formas de ilegalidade. A partir do momento que você pode tirar sem a documentação alguma, ou seja, sem um registro na Agência Nacional de Mineração, que você precisa ter primeiro um registro na Agência Nacional de Mineração, que é um órgão federal. Depois disso aí, você precisa ter as licenças do município ou do estado para poder ou dos dois, para você seguir em frente. Ou seja, a licença de instalação e funcionamento dada pelo município ou pelo estado, geralmente a SEMAD dá, porque alguns municípios não têm essa competência ainda, ou então pelo município, que pode ter isso mais o uso de solo, tá certo? Então, a partir disso você está totalmente ilegal. Se você não tiver isso, você já está ilegal. Você pode estar ilegal também vendendo sem a nota fiscal, por exemplo. Correto? Você pode estar ilegal cometendo um outro tipo de crime, por exemplo, a partir de sobrepeso, por exemplo. Então você está cometendo também alguma ilegalidade. Mas vamos falar só desse ponto aqui com relação à ilegalidade fiscal. A ilegalidade fiscal ela representa cerca de 70%. Nisso daí é um prejuízo muito grande. Se falarmos em Brasil, de um modo geral, eu já ouvi dois números a respeito disso aí. Já ouvi falar em 9 bilhões por ano e já ouvi falar em 20 bilhões de prejuízo aos cofres públicos por ano. Dinheiro que dava para construir muita coisa. Muita coisa. Sim. Principalmente se a gente pensar no bem, digamos assim, na parte ambiental, que temos inclusive o CEFEM, que é para você reaplicar em alguns pontos aí. Então, é uma verba muito grande, sim. E só para a gente pontuar algumas consequências dessas ilegalidades. Por exemplo, quando a extração é feita de forma irregular, o prejuízo ao meio ambiente é imensurável.
Pode ser, às vezes ele está até beneficiando, desculpa, ele está extraindo legal, não tem problema com relação à forma de extração, não estou falando com relação à documentação, mas pode ser sim. Porque geralmente a maioria dos mineradores, principalmente de rios, muitos trabalham de forma correta, alguns trabalham de forma irregular, aquele que avança no barranco, que derruba alguma árvore e por aí vai. Então, se você não cometer esse crime, já é, digamos assim, menos danoso aí para a sociedade como um todo, porque a parte ambiental ela realmente é a situação mais grave dos crimes aí que eu vejo. Quando você fala em sobrepeso, dano às rodovias, piso da rodovia, caso de acidente de trânsito. Isso. Então você pega, por exemplo, um caminhão, uma carreta que ela é para 27 toneladas, ela anda talvez aí com 45, 50 toneladas. Uma máquina dessa ela não foi feita para trabalhar nessa condição. Então, por exemplo, o dano no piso asfáltico é uma pressão, porque a pressão é força sobre área, ou seja, se você tem ali, era para ser 27, está trabalhando com 40, mais de 40, você está exigindo mais desse piso asfáltico. Então, consequentemente, ele vai ser danificado. Um outro ponto que é, digamos assim, mais danoso ainda, é uma máquina dessa não está projetada para parar com esse sobrepeso aí. Então, se você fala, olha, eu deveria, com 80 km, eu deveria gastar, sei lá, 20 metros para poder parar. Com esse sobrepeso, vai parar com mais de 30, 40, sei lá. Então, o que acontece? Num acidente, você tem um reflexo ali, talvez, mesmo que seja em cima, você tem um reflexo e, de repente, ele ainda vai demorar um espaço maior, levar um espaço maior para poder parar. Ou seja, o acidente está muito mais suscetível de acontecer. Agora, o que o sindicato tem feito no sentido de coibir essas práticas ilegais? Então, o sindicato ele foi, inclusive, chamado pelo governo do estado, pela Polícia Rodoviária Federal, Estadual, a Secretaria da Fazenda também nos convidou, nós já conversamos com esses órgãos para agirmos juntos nessa ilegalidade aí. Então, nós mineradores de areia fizemos uma reunião, vários mineradores de areia optaram por fazer a denúncia, estão acontecendo denúncias também de mineração ilegal e sobrepeso também. Já temos algumas partes do estado, como a região norte, por exemplo, a região de Uruaçu, está trabalhando dentro da forma do peso. A maioria dos mineradores está trabalhando. Alguns ainda podem estar desrespeitando, mas a gente já tem um começo já. Nós temos o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que está agindo diretamente. A Polícia Rodoviária Estadual também vai começar a agir, mas eles não têm as ferramentas. Então, a gente está precisando que o governo nos ajude nessa parte aí. Ou seja, dar esse suporte para a Polícia Rodoviária Estadual para que ela possa nos socorrer realmente, fazer com que o caminhoneiro ande dentro da condição legal de peso também. E acho que poderia, inclusive, cobrar a nota fiscal, porque realmente ela é de uma importância. Embora hoje, por exemplo, nós tenhamos aí alguns dos radares com fotográfico que eles fotografam a máquina que está passando o caminhão. Perceberam que ele está carregado, olha aquela placa. Se aquela placa não tem uma nota fiscal acompanhando, ele é multado, o caminhão é multado. Mas não é o ideal, não é em relação ao peso, é mais em relação se existe ou não. Exatamente, é só com relação à evasão fiscal, mas não tem com relação ao sobrepeso. Isso sim, Sandra. E agora vamos falar de coisa boa, vamos falar da pujança desse mercado para o estado de Goiás. Sim. Hoje, filiado ao sindicato, são quantas empresas? O número de filiados hoje, se não estiver enganado, acho que estão 33 associados hoje. Quando a gente assumiu em final de 2020, final de 2020, 2021, começo de 2021, era apenas um associado, então a gente está trabalhando para que filie mais e hoje nós já temos esses 33 associados e vamos alcançar. A gente espera, dentro de mais um ano, um pouco mais, que tenhamos aí pelo menos uns 45, 50 associados. E hoje, já vimos alguns números aí, temos 237 mineradores de areia no estado de Goiás, mineradores legal, aquele que realmente consta lá com o CNPJ aberto, com licenças e tudo. E já ouvi um número de mais de 500 também, certo? Então, e o número de ilegais ele é muito maior, espera-se realmente seja pelo menos igual aí. O mesmo número de ilegais ou seja, o dobro de empresas. Exatamente, a gente espera que seja alguma coisa próxima disso. Agora, além desses desafios que o senhor já citou, que é a questão da ilegalidade, que outros desafios que o setor pretende superar aí agora ao longo desses anos? A mineração de areia, conforme a gente disse, ele é um bem
natural realmente, e ele faz muito necessário na construção. Nós precisamos verificar com relação à padronização da areia, por exemplo. A areia, por exemplo, você fala em areia fina, média, grossa, toda areia ela é necessária à construção, e você faz a maioria das suas obras, você pode conseguir fazer com areia fina, por exemplo. Certo? Então a gente precisa fazer com que o construtor entenda melhor isso, porque geralmente as construtoras via concreteiras, por exemplo, que hoje a maioria do agregado já está chegando, né, via concreteira para as grandes construtoras, mas os pequenos e o cara que constrói a casa dele, a pessoa, a mulher ou o homem que vai mexer numa reforma, tudo ainda usa, segue aquele pedreiro e vai dizer assim, eu quero uma areia fina, média ou grossa, sendo que você realmente consegue fazer tudo com a fina. A grossa ela é mais usada para realmente você fazer alguma coisa, com um piso, alguma coisa desse jeito. Mas há uma necessidade realmente de que você entenda que qualquer uma das areias você pode fazer. Você pega, por exemplo, o concreto. Quando você usa uma areia fina, o concreto fica um acabamento muito, mas muito melhor. Mas, enfim, respeitamos isso e você pode usar o que você achar melhor na sua obra, não tem problema. Mas a gente pede realmente para que você, ao comprar essa areia, que peça a nota fiscal e que veja a tonelagem que vai. Não compre por um caminhão, certo? Um caminhão você tem vários volumes nele. Ali o cara pode usar mais baixo, mais alta a carga. Aliás, você não pode transportar uma areia ou agregados como areia, brita, soja, alguma coisa, acima da chapa de aço. E o chamado fominha também, que é aquela tábua que você coloca em cima da chapa do caminhão, ele, na maioria, vamos dizer assim, quase 100%, ele é ilegal, porque ele precisa passar por um órgão certificador para poder dizer se aquilo está legal ou não, senão ele é ilegal. Então, você, obedecendo isso, já é um grande passo. E você, ao comprar uma areia, verifique se ela está bem lavada, bem peneirada. O próprio pedreiro, eu vou mesmo peneirar. Não precisa peneirar. Uma areia bem lavada, bem peneirada, vai te ajudar muito. Outro ponto importante, que uma areia, quando ela não estiver bem lavada, ela vai criar vários problemas para você. Numa obra, por exemplo, ela vai começar a pipocar na base, que tem uma certa umidade ali. Então, se você tem algum orgânico, argila, alguma coisa, isso vai expandir e vai pipocar a sua parede. Então, se você pega uma areia bem lavada, bem selecionada, você vai ter a sua parede, a sua construção vai ter um padrão bem diferenciado. Esse trabalho de conscientização do uso da qualidade da areia é um trabalho desenvolvido pelo sindicato? Ainda não está, a gente precisa fazer isso, mas a gente precisa ter recursos para tal. Então a gente precisaria ter um pouco mais de associados para que a gente tenha uma verba e a gente possa fazer. Mas a gente está buscando, inclusive, esses youtubers que trabalham com construção, pedreiros, alguma coisa para poder fazer. A gente ainda não conseguiu, mas vamos tentar encontrar, estamos buscando encontrar alguém para poder fazer isso aí, gravar conosco. Está no radar exatamente para poder fazer isso sim. Que coisa boa. Agora, você fala muito agora em sustentabilidade ambiental. O setor é um setor que, de alguma forma, tem um impacto no meio ambiente. Sim. De que forma que o sindicato orienta as empresas para que esses impactos sejam mitigados, sejam minimizados? Sim, isso é interessante, Sandra. O ESG, né, o ambiental, o social e o governança, eles são muito importantes e a gente precisa estar atento a isso. Não vai demorar muito, agora as empresas, vamos pegar uma concreteira, uma grande consultora, vai pedir para que você atenda vários desses quesitos aí. Eu, quando me formei lá nos idos de 88, fui trabalhar com qualidade e as normas naquela época, lá se pegar as normas de qualidade, já estavam sendo implantadas, por exemplo, controle estatístico de qualidade, coisa desse jeito, as normas ABNT 9001, 9002, 3 e 4, estavam em plena já vigência já, e a gente trabalhou com montadoras e ali as montadoras exigiam dos seus fornecedores. Pouco mais à frente passaram a exigir que você acompanhasse do seu fornecedor também, ou seja, segunda geração, terceira, enfim, para que a qualidade se realmente seguisse da melhor forma possível. Então, hoje a gente pode analisar isso também para a questão da areia. Nós conversamos muito com os nossos mineradores para que estejam atentos. Árvores, você quebrou um galho dela, já fica susceptível, por exemplo, a uma praga, e essa praga matar essa árvore. A areia no pé da árvore também pode matar, é um crime também. Então, a gente está atento a tudo isso. Não é fácil, a mineração não é fácil, porque é uma coisa maior e você tem um funcionário que às vezes não está preparado. Então, a gente precisa treinar. Às vezes, se for a minha mineração, você pode até encontrar alguma coisa. A gente treina, fala com o pessoal, mas às vezes acontece de não observar e acontecer aquilo ali. Então a gente precisa estar atento muito a isso, a mitigar realmente, a diminuir esses impactos aí. Então o que acontece? Se você pegar hoje, por exemplo, e falar com as minerações, principalmente as minerações menores, eles não estão atentos a isso, mas nós estamos trabalhando em cima para que eles possam, de repente, vir a dar uma atenção maior sobre isso aí também. É uma conscientização, Exato. É uma mudança de comportamento, de cultura, e isso
ainda leva um tempinho. Exato. A gente precisaria ter, pelo sindicato, uma pessoa ambiental, poder um biólogo, um engenheiro ambiental, poder chegar e conversar com as pessoas, mas nós mesmos passamos isso aí. Se você observar também um outro ponto, a mineração ela ocupa cerca de 1% do território nacional, pelos estados também, cerca de 1%. Ninguém deixa de andar de carro, ninguém deixa de morar em casa, ninguém vai morar debaixo de uma árvore, vai morar, por exemplo, num buraco, alguma coisa desse jeito. A gente mora em casa, e casa ela é boa parte dela é de mineração de areia. Se você pegar o reboco ali, a base misturada com a brita, certa brita, você pega o cobre que vai ali, o alumínio, a chapa de aço que está ali. Tudo é indústria. É indústria, tudo, e de mineração na maior parte aí. Não, a importância do segmento da mineração, seja para fabricação de medicamentos, né, de tudo que nos dá conforto, tem um dedinho da mineração ali dentro. Exato. Né? Agora, como é que está o setor mineral da indústria de areia, especificamente, nesse cenário nacional? Vai bem, obrigado, e muito bem, porque é o seguinte, o Brasil vem crescendo, embora possa até haver algumas críticas, eu não sou economista, a economia é uma coisa mais deixar para o pessoal realmente que entende. Mas sim, pode ter esse ou aquela crítica, e eu acho que realmente há da forma como está crescendo, mas está crescendo, e nós temos muito para crescer. E o estado de Goiás é pujante, ele e a construção civil vem crescendo, principalmente numa indústria de alto padrão, então vem crescendo e vem crescendo bastante. Então o nosso mercado ele é bastante interessante, ele tem um futuro brilhante. Você falou uma coisa importante, como é que estamos isso aqui? Se você pensar agora, nós chegamos a mencionar lá atrás, nós não temos realmente infraestrutura. Então nós temos um consumo hoje na casa de 4,5, então dependendo do estado, dependendo da região, tem um pouco menos ou um pouco mais. Você pegar países da Europa e Estados Unidos, vamos pegar aí primeiro mundo, Estados Unidos, ele consome na casa de 9 toneladas por habitante ano de agregados, ou seja, brita e areia 9 toneladas. Você pegar países da Europa, como a Alemanha, por exemplo, na casa de 9 toneladas e meia. Ou seja, se a gente crescer tudo e alcançá-los, a gente vai crescer, a gente vai estabilizar depois no dobro do que nós temos hoje na região aqui do Centro-Oeste, que é na casa de 4,5 toneladas. E aqui o setor da construção civil é um dos setores que mais cresce no estado. Sim, sim, sim. A construção civil é muito forte e a gente ainda vai ver muita coisa. Hoje você tem algumas obras importantes aqui, como por exemplo o polo aeronáutico ali de Aparecida, que está muito forte, tá certo? Está tendo muita perspectiva de condomínios, por exemplo, você pega na Grande Goiânia, condomínios fechados estão crescendo demais. Por exemplo, a gente está em Cristianópolis, a gente passa muito pela 020, a gente vê obras e mais obras ali para serem iniciadas, já informações de que vem acontecer novos condomínios, é uma coisa fantástica. E agora também o que se expande em relação ao uso de tecnologias, de inteligência artificial em todos os segmentos. Como que é o uso das tecnologias no segmento da indústria de areia? A gente ainda está um pouco capenga nisso. Você pegar principalmente a mineração de rio, você tem lá uma draga com uma bomba e tubulação, certo? E pouca coisa. Nós, inclusive, começamos um trabalho com o Senai para poder fazer isso. Esse trabalho, inclusive, parou. Mas, por exemplo, a gente poderia ver a melhor bomba para cada situação. A gente poderia fazer um trabalho de engenharia em cima disso muito, muito bom. Infelizmente, a gente acabou parando isso. A gente precisa retomar isso aí. No caso de mineração de cava, que é o nosso caso, a gente trabalha com quartzito. Você tem lá uma jazida, você vai escavando lá com uma escavadeira, bota no caminhão, baldeia, leva isso até uma planta que você joga no alimentador, que é uma caixa grande, e aquilo ali por vibração, certo? Ele vai descendo e os maiores vão para o britador, os menores já vão para o moinho, e o menor de todos ali já vai direto para a peneira, para a roda desaguadora, o pneu desaguador, e vai embora para o cliente final. Então, a gente tem uma condição melhor ali, a gente pode aplicar, você pode ter uma balança na correia transportadora, que vai te dando, a condição está sendo tantas toneladas agora por hora, você pode fazer um controle no painel, por exemplo. Então, esse programa aí, inclusive, nós estamos adquirindo agora para colocar na nossa planta. Então, você pode melhorar isso, mas você tem aí uma ferramenta muito, muito importante, que é um apoio do Sebrae e com tecnologia do Senai, que você pode fazer isso, a gente indica, nós indicamos, nós, inclusive, pegamos esse trabalho, vamos começar a fazer isso aí. Certo, tem um suporte técnico do Senai. É muito, muito importante e a gente precisa contar com isso. Olha só, muito obrigada. Luiz Carlos Borges, presidente do Sindicato das Empresas de Extração de Areia. E você,
sabia, tinha conhecimento desse setor, da pujança desse setor aqui no estado de Goiás? Eu confesso que eu estou surpresa. Obrigada pela presença e venha mais vezes contar todas essas novidades para a gente. Nós é que agradecemos e não esqueçamos que a gente tem o Sebrae, o Senai, temos o IEL, essa casa, a FIEG é uma casa muito forte. E para você associado pode contar com todo esse suporte. Com certeza. E você, fique ligado. Toda semana estamos trazendo um sindicato para contar essas atividades que são desenvolvidas no estado de Goiás e de que forma que essas atividades impactam no seu dia a dia, porque tudo é indústria e a indústria Taon está aqui para mostrar tudo isso para vocês. Fique ligado.